Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje, no dia 6 de dezembro de 2024. Jogos interessantes hoje para a gente analisar. Então vamos começar aqui com o nosso vídeo, não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like, em celebração de ontem, que tivemos um dia perfeito aqui no YouTube e um dia espetacular também no nosso grupo VIP. Acessem aqui o link na descrição para poder ter acesso ao nosso grupo gratuito e promoções exclusivas lá do nosso VIP, além, é claro, também de dicas diárias para vocês, conteúdo exclusivo e extra lá. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Não se esquece de clicar no botão de joinha, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E também tem links aqui embaixo do nosso canal de cortes, vai ter vídeo exclusivo hoje lá para vocês. E também do nosso parceiro, que é a BetWinner. Lá você tem acesso a 100% de bônus no seu primeiro depósito também. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Sexta de Trade. Aqui, análises diárias sempre se baseando em números e estatísticas. E compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha, ainda não conhece o mercado de basquete, ou a galera sabe tudo de basquete, mas ainda não entende que é possível fazer dinheiro com isso. Claro, para quem está começando, valores baixos, muita responsabilidade. Lembrando também que é para maiores de 18 anos. Beleza? Vamos começar aqui a nossa análise com 76ers e Orlando Magic. Nós temos o 76ers jogando em casa, cada vez mais saudável, mas ainda com seu principal jogador de fora, Joel Embiid. Andre Drummond, Kyle Lowry e Paul George, os três jogadores mais experientes desse grupo, são dúvida para hoje. Estamos falando aqui de um quinteto que, para mim, falta muita coisa, tá? Principalmente defesa. Eles até vêm conseguindo se virar bem, mas somente o Tyrese Maxey é uma estrela com números altos, mas ainda com aproveitamento ruim. Ele tem que arremessar muito para conseguir esses números expressivos, enquanto que o Magic é um time mais coletivo, joga ainda sem ser o melhor jogador, mas vem funcionando muito bem. As duas franquias se enfrentaram recentemente. Nesses jogos consecutivos, geralmente existem muitos ajustes ali para jogos consecutivos e, consequentemente, as defesas ficam um pouquinho mais corretas ali dentro do que o outro time propõe ofensivamente. Outra coisa interessante, o técnico do 76ers é um treinador ali de ajustes. O Nick Nurse é excelente, porém falta elenco para o 76ers. Então vamos fazer o seguinte, se o Paul George jogar, e ou o Kyle Lowry ou o Andre Drummond, porque eu acho que é interessante que esses jogadores estejam em quadra, eu acho que o handicap positivo do Philadelphia 76ers ganha muito valor como uma das principais zebras da noite, porque apesar deles serem muito ruins, é um time que joga em casa, é um jogo consecutivo, e eles também têm mais necessidade da vitória. O handicap de mais 7.5 me parece muito interessante, porque, repito, vai ser um jogo under, vai ser um jogo apertado e vai ser no detalhe. Porém, se você quer ir na vitória simples, aí eu indicaria aqui a vitória, como eu fiz da outra vez, da equipe do Orlando Magic. Então o Orlando Magic, apesar de jogar fora de casa, é sim favorito. E aí coloquem na balança se vocês preferem a vitória deles ou um handicap positivo favorável aos Sixers. Caso o Paul George não jogue, eu vou na vitória do Orlando Magic sem pensar. Caso ele jogue, vamos ver se essa linha vai se ajustar. Se continuar mais 7.5, pagando em torno de 1,55, eu acho que aqui faz um pouquinho mais de sentido. Beleza? Olho na escalação. Novidade de escalação a gente manda lá no nosso grupo VIP, além do nosso guia e e-book, que está sendo atualizado diariamente lá para vocês, de como investir contra e a favor de cada uma das franquias da NBA. Garanta essa oportunidade lá no nosso grupo VIP. O menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, tem também essa questão de escalação que é muito importante para você ser bem lucrativo. Os nossos guias e ferramentas estão todos lá, links especiais para você também fazer uma análise de maior qualidade. E no nosso Instagram, @cc3, também tem conteúdo exclusivo. Bom, vamos falar aqui agora a respeito de Atlanta Hawks e Lakers. Eu diria que 2 dos 5 times mais irregulares da NBA. 2 times aqui que são muito bons pra gente trabalhar com zebra, né? Porque eles não têm uma defesa segura, eles não tem como a gente olhar e falar, caramba, esse favoritismo deles se justifica. Não. São times que podem ganhar de qualquer um, perder de qualquer um, mas acima de tudo que vivem um momento defensivo muito frágil, principalmente o Los Angeles Lakers. O Lakers vem numa crise aí muito relevante, só que eu não sei o quanto que eu confio nessa saída de crise ser exatamente uma vitória. Eu acho que muito mais vai ser um jogo competitivo, tá? Um jogo um pouquinho mais competente, principalmente ofensivamente falando. Considerando que as duas defesas são ruins, o meu palpite vai ser acima de 225,5 pontos totais para essa partida. Se você quiser colocar uma linha mais alta, para correr mais riscos, mas ter a chance de um retorno maior, fiquem à vontade. Se querem colocar uma linha mais baixa ali, com uma odd menor, porque vocês não se importam de trabalhar com odds de 1,30, 1,20, também fiquem à vontade, tá? Se apeguem mais à nossa análise aqui. Bom, as duas defesas são ruins, esse é o ponto principal dessa análise. Estamos falando da quarta pior defesa da liga, que é a defesa dos Lakers. A do Atlanta Hawks é a 15ª, mas praticamente toda a temporada eles frequentaram ali a lista das piores defesas da NBA.
Mas em resumo, são duas defesas de meio de tabela para baixo. Em relação a aproveitamento nos rebotes defensivos, o Atlanta Hawks é quase um dos 10 piores da NBA, os Lakers são o sexto pior, ou seja, os adversários podem conseguir pontos de segunda chance caso eles errem arremessos com rebotes ofensivos. Em relação ao ritmo, velocidade das franquias, vamos destacar especialmente o Hawks, que joga em casa hoje, vai comandar as ações dessa equipe, e o Atlanta é o segundo time desse jogo. O Atlanta Hawks é o segundo time mais rápido da liga, que gasta menos o relógio, à medida em que eles têm muitas posses de bola dentro de uma partida. Eles também cedem muitas posses de bola por minuto, o que significa que mesmo que os times não estejam tão calibrados, a gente deve ter um número alto de posses suficiente para justificar um over. Então, vamos falar aqui a respeito dos últimos 10 jogos dos Lakers. Eles pontuaram muito mal dentro desse período, mas sofreram 113,9 pontos de média para os seus adversários. Quando a gente fala de Atlanta Hawks, nos últimos 10 jogos eles sofreram 115,2 pontos, fizeram 115,9, o que dá uma média de mais de 230 nas partidas das quais eles se envolveram. E se a gente for pegar aqui Lakers, em seus últimos 10 jogos contra o Atlanta Hawks, a gente vai ter alguns números também bem relevantes para essa nossa análise aqui. Se formos observar, nós temos aqui uma média de 119,7 pontos feitas pelos Lakers e 112 pontos de média feitos pelo Atlanta Hawks nesses 10 encontros, o que daria uma média aí acima daquilo que a gente busca para hoje de mais de 230 pontos. Só que se a gente fazer um recorte ainda mais curto nos últimos 6 encontros entre essas franquias, podemos observar que o over foi uma tendência ainda maior, com Los Angeles Lakers marcando em média 128,8 pontos e sofrendo 120,8, isso sem prorrogação, o que dá uma média aí de quase 250 pontos nas últimas partidas entre essas franquias. Então o mercado decidiu reduzir bastante essa linha de pontos, porque os Lakers recentemente vêm atacando muito mal. Mas eles têm jogadores ali individualmente falando que podem resolver problemas, como Anthony Davis, o LeBron James e volta e meia ali D'Angelo Russell, Austin Reeves também são peças que acabam se destacando e conseguindo uma média de 20 pontos ali ou algo próximo disso. Do lado do Atlanta Hawks nós temos o Trae Young como principal destaque, mas o Atlanta também deve ferir com facilidade essa defesa dos Lakers, que vem jogando muito mal. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Aqui a gente vai fazer uma duplinha, tá? Com o jogo que acontece na virada da madrugada entre a equipe do Portland Trail Blazers e a equipe do Utah Jazz. Então nosso palpite vai ser uma duplinha na pontuação do Boston Celtics, que joga em casa, um dos melhores ataques da NBA. Nós já vamos justificar o porquê que essa time faz sentido. E do outro lado, nós vamos pegar o visitante Portland Trail Blazers e acreditamos que eles possam pontuar bem também contra uma das piores defesas da NBA, fechando a odd em torno de 50. E você fala, Léo, eu gosto da pontuação do Boston, mas não gosto da pontuação do Jazz. Posso trabalhar só com a pontuação do Boston, subir um pouquinho? Fiquem à vontade, tá? Como eu disse, se apegue à nossa análise. Porém, essa questão do Boston tomaria um pouquinho mais de cuidado, porque acho que 109,5 tá no limite. O ideal, se você quer trabalhar sozinho, trabalha no ao vivo. Você vai pegar essa odd aqui de 109,5 pontos, pagando em torno de 50, com certeza, beleza? Primeiramente, os Bucks sofreram 118,9 pontos contra o Boston Celtics nos últimos 9 encontros entre essas franquias. Ou seja, eles conseguiram superar essa marca de 109,5 pontos em grande maioria desses jogos. Foram em 7 desses 9 encontros. E jogando em casa, no caso, o Boston Celtics fez 119, 122, 119 e 139, ou seja, superaram com enorme tranquilidade em todos esses jogos, dentro desse recorde onde eles jogaram como mandante. E a gente destaca isso porque o Boston Celtics nos últimos 10 jogos em geral, jogando dentro de casa, marcaram 117,2 pontos, superando 109,5 pontos em 70% dessas partidas. Quando a gente fala de Boston, estamos falando do segundo melhor ataque por 100 posses de bola da liga, e quando fazemos aqui um filtro deles jogando sob seus domínios, eles têm números ainda melhores, que saltam de 120,7 pontos de média a cada 100 posses de bola, para 122,1 pontos por 100 posses de bola, a segunda melhor marca ainda como mandante da NBA. Do lado do Milwaukee Bucks, nós temos um time ali que tem certas fragilidades, tá? À medida que eles contam ali com a sua escalação titular com Damian Lillard, Taurean Prince, por exemplo, Gary Trent Jr., eles têm algumas dificuldades de defender jogadores do backcourt, esses jogadores que vêm de trás, armadores, alarmadores e alas, principalmente do Boston Celtics, que a gente sabe que tem muito talento, e consequentemente o Milwaukee Bucks deve sofrer um pouquinho nessa partida, pelo histórico recente, pela excelente eficiência do Boston Celtics jogando dentro de casa,
E principalmente porque quando a gente vai aqui para a posição de armador e ala armador, o Milwaukee Bucks tá ali no top 5 de times que mais sofrem pontos para jogadores dessa posição, o que significa que os pontuadores menos talentosos, isso que eles são talentosos do lado do Boston, no caso de Jrue Holiday e Derrick White, também podem se destacar, também podem pontuar bem e puxar essas linhas para cima. Eles que também jogam na posição onde o Bucks é o quinto time que mais cede bola de 3 e segundo, no caso aqui, para a posição de ala armador. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito do jogo entre Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Eles são, nos últimos 10 jogos, um time que sofreu 118,7 pontos de média para os seus adversários. Eles sofrem muitos pontos para qualquer adversário de qualquer perfil que seja. Isso porque eles são uma das piores defesas da NBA. Nesse momento, a segunda pior da liga, um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Então eles podem conceder pontos de segunda chance para os seus rivais. E ao mesmo tempo, um time ali que volta e meia está perto dos 10 times mais rápidos da NBA. O Portland também está muito perto disso. Então a gente deve ter um jogo com muitas posses de bola por minuto. A equipe do Utah Jazz é um dos 10 times mais vazados em bolas de 3, com pior aproveitamento em defesa no território triplo, e é um time que também sofre muito por dentro. Então todo mundo, principalmente esse time mais alto e físico, que tem o Portland Trail Blazers, eles podem ferir bem os seus adversários. Não é como se o Portland fosse uma eficiência ofensiva assim de altíssimo nível. Muito pelo contrário, é o quarto pior ataque da NBA por 100 posses de bola, mas pelo número alto de posses e pela fragilidade defensiva do Jazz, acredito que eles possam pontuar bem. Beleza? Sem contar que os Blazers hoje jogam dentro de casa, isso deve facilitar um pouquinho a vida deles. E de grande desfalque aqui, eles só tem o Robert Williams III, que é muito melhor defendendo do que atacando. A gente pode ver aí um Jeremy Grant ou um DeAndre Ayton se destacando dentro dessa partida, ferindo esse frágil garrafão aqui do Utah Jazz. Beleza, o Scoot Henderson é dúvida para hoje, se ele jogar melhor ainda, porque é um reserva importante, mas no geral, a gente tem aqui os principais jogadores à disposição, Shadon Sharpe, Anthony Simons, além dos dois que eu já citei, e o Deni Avdija, que também pode fazer uma boa partida hoje. Fechado? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e, conheça o nosso grupo VIP, o contato tá aqui do lado, ou acesse o link na descrição do nosso grupo gratuito. Lá você vai ter acesso à promoção exclusiva e você vai ter acesso por um preço muito mais barato ao grupo VIP mais completo do mundo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!